Tudo bem? Me permita por um instante trazer à reflexão esse pensamento de Albert Einstein. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Eu peço a sua atenção por alguns instantes para lhe dizer que existe um caminho mais excelente quando se fala em saúde, saúde de verdade. Eu sou o professor Jean Alves Cabral, sou doutor em naturopatia científica e naturologista clínico. E nesta apresentação que faço hoje, no dia 19 de outubro de 2022, que eu chamo de primeira apresentação, eu peço a sua licença para lhe apresentar a seguinte pergunta: se você pudesse ajudar alguém que está com uma doença crônica, diabetes, câncer, depressão, uma doença crônica qualquer, prisão de ventre, dor de cabeça, e você pudesse usar recursos naturais, você escolheria utilizar drogas? Se pudesse dominar a forma mais antiga de medicina natural do mundo para salvar pessoas, isso interessaria você? Eu quero lhe pedir atenção por alguns instantes, um momento de sua atenção. Eu devo utilizar em torno de 15 a 20 minutos nesta minha apresentação e respeitosamente peço essa sua atenção, iniciando dizendo o seguinte: eu atuo desde 1998 no setor de terapias naturais e eu trago aqui uma proposta que pode ser interessante para você. E eu peço breves momentos da sua atenção, ok? Vejam, todos nós enfrentamos um terrível inimigo que ataca a todos nós indistintamente. Ele não pergunta a cor da pele, a idade, o sexo, não pergunta a sua preferência política, o time de futebol que você gosta, não interessa onde você nasceu. A doença, ela invade as nossas vidas e cria uma verdadeira decepção e desgraça em todos os envolvidos. Doenças são uma tristeza que ninguém gosta de passar. Não há dúvida que todos nós gostaríamos de terminar os nossos dias dormindo numa cama, sem dor nenhuma e tendo cumprido toda a nossa jornada diante de Deus. Mas acontece que a doença é um fato, um dado real da vida. E ela se manifesta de duas maneiras: aguda, aquela que você leva para o hospital, para a emergência, e que está te deixando desesperado no momento da dor. E a outra é a doença crônica, que é aquela que afeta o estilo de vida. Exatamente a que eu acabei de mencionar há poucos instantes, como câncer, fibromialgia, prisão de ventre, etc. Essas doenças que são crônicas, que estão conosco a vida inteira, elas precisam ser abordadas de maneira muito séria. Me permita dizer algumas coisas que são fatos de conhecimento público. As 10 principais causas de morte no mundo, considerando as doenças, e as 10 mais graves, segundo a gente encontra no pebmed.com.br, que é um grande site de referência para nós brasileiros que investigamos na área de saúde e de saúde pública. Essas doenças são doenças cardiovasculares, que têm matado 31,8% de todas as pessoas que morrem. A causa é problema cardiovascular, problema de coração, doença que envolve o estilo de vida. A segunda doença que mais mata no mundo é o câncer. São 17,8% dos mortos. Quer dizer, você morrer com requintes de crueldade, com dores, sendo comido de dentro para fora. Isso tem a ver com o estilo de vida, meus amigos. Na sequência, então, vem as doenças respiratórias, com 7%, as infecções das vias aéreas inferiores, com 4,57%, demência, veja que grave, doenças que têm uma conexão direta com a perda da capacidade mental. As doenças digestivas,
a morte neonatal, que é aquela que acontece com as criancinhas e normalmente envolve grandes complexidades envolvendo as mães por conta do estilo de vida, desnutrição, doenças diversas. As doenças diarreicas, que são as que afetam de maneira muito severa o intestino, o diabetes mellitus e as doenças do fígado. Essas são as 10 principais. Existem muitas outras. Mas por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque os profissionais que atuam com terapias naturais, especialmente na técnica que eu quero apresentar a você aqui, chamada naturologia clínica, lidam de maneira muito objetiva com estes cenários, com estes quadros. Estes quadros afetam uma grande parcela da população brasileira. Estima-se que aproximadamente 20 milhões de pessoas têm diabetes. Ora, se 20 milhões de pessoas têm diabetes, e o diabetes é o 9º na lista das causas de doenças crônicas do mundo, quantas pessoas têm câncer? Quantas pessoas podem ter problemas de coração? É um número muito assombroso. E essas doenças, que são degenerativas, vão corroendo a vida das pessoas de maneira lenta e trágica. Bom, dito isto, peço, nesse segundo momento desta minha apresentação, que me permita trazer, à guisa de reflexão, uma passagem muito importante de um filósofo espanhol, naturalizado norte-americano, chamado Jorge Santayana. Ele dizia o seguinte, que a vida vale a pena ser vivida, é a mais necessária das admissões, e não sendo tal admitido, a mais impossível das conclusões. Ele, evidentemente, deve ter lido esta magnífica passagem da Bíblia Sagrada, onde o patriarca israelense Moisés, no Salmo 90, no versículo 10, disse: a duração da nossa vida é 70 anos, havendo vigor 80. Mas neste caso, o melhor deles é enfado e canseira. Eu gosto muito de pensar no ciclo vital dessa nossa vida, o ciclo de energia, o ciclo de capacidades de existir. E notem, neste painel que aqui compartilho com vocês, você tem uma linha da qualidade de vida, que está na vertical, e uma linha do tempo da vida. Grande parte das pessoas do nosso país, do Brasil, tem vivido assim. Até os 10 anos, vai crescendo razoavelmente bem, sobe com boa saúde até os 30, mas dos 30 para os 40 tem um declínio. E dos 40 em direção aos 50 e os 60, a vida fica muito ruim em termos de saúde e a qualidade de vida cai demais. Ora, seria muito sonharmos com ir em direção aos 80? Um grande pensamento, ainda me servindo da tradição cristã, diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que é contar os dias? É saber viver com temperança, com boa saúde, fazendo atividades físicas, dormindo bem, tendo uma alimentação saudável, bebendo bastante água, tendo a cabeça boa, servida de excelentes livros e amizades. Como fazer para transformar o nosso estilo de vida num estilo de vida rigorosamente muito saudável? Eu abro então um terceiro momento dessa minha apresentação para trazer uma palavra. Esta palavra chama-se homeostasia. É o poder que atua em nosso corpo, a força da presença divina em nós. Nos dicionários, nós vamos encontrar a palavra homeostasia como um substantivo feminino e que no cenário da biologia significa processo de regulação, de controle, de regulação, pelo qual um organismo, nosso corpo, mantém constante o seu equilíbrio. Na esfera da fisiologia, que é a ciência que estuda o funcionamento do corpo humano, é o estado de equilíbrio das diversas funções e composições químicas do nosso corpo. Por que esta palavra é muito importante? Trago agora uma reflexão do Tratado de Fisiologia Médica de Arthur Guyton. Guyton é uma obra extraordinariamente essencial para todos aqueles que estudam saúde ao nível superior. E, evidentemente, quem é do nível superior e da área de saúde sabe do que estou falando. Ele diz no seu prefácio:
a beleza da fisiologia, do estudo do funcionamento do corpo humano, é que ela, a fisiologia, tenta integrar as funções distintas de todas as células e dos órgãos do nosso corpo, de tudo que tem dentro de nós, nesse corpo humano, ou chamado de corpo animal, material, físico. Na verdade, a vida do ser humano depende desse funcionamento global e não das funções de partes individuais completamente isoladas do conjunto. Isso nos leva a uma outra questão, totalmente diferente. Como é que os diversos órgãos e sistemas são controlados de modo que nenhum deles prevaleça, enquanto outros deixam de entrar com suas contribuições? Como é que funciona esse funcionamento interno do nosso corpo? Como é que seu estômago sabe que tem que trabalhar? Como é que os seus rins sabem que é hora de urinar? Como é que seu intestino sabe o momento de defecar? Como é que isso acontece? Porque você respira. Felizmente, diz Guyton, aqui nesse texto, o corpo é dotado de vasta rede de mecanismos de feedback, de movimentação, os responsáveis pelos delicados equilíbrios sem os quais não conseguiríamos viver. Os fisiologistas chamam de homeostasia esse alto nível de controle interno do corpo. Nas doenças, muito atenção por favor, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados, isto é, a homeostasia fica enfraquecida. Quando essa perturbação é excessiva, o corpo como um todo não mais pode sobreviver. Portanto, um dos objetivos principais de qualquer texto de fisiologia médica é explicar e enfatizar a eficácia e a beleza dos mecanismos homeostáticos do corpo, bem como discutir o seu funcionamento anormal na doença. O que é doença? É quando esse mecanismo chamado homeostasia deixa de funcionar de maneira correta. O que é morte é quando o corpo perde completamente a capacidade da função homeostática. Bom, meus amigos, isto acontece no nível das células do nosso corpo. E estas células são atacadas por substâncias químicas que não são ideais. Substâncias tóxicas, oriundas aí de refrigerantes, comidas extremamente pesadas, com muita gordura saturada, enfim, há uma grande lista de alimentos que não fazem bem. E aí você tem uma célula normal, saudável, viva. Mas quando as células são atacadas por radicais livres, que são exatamente substâncias químicas que vão sendo diluídas dentro do nosso metabolismo, porque temos uma alimentação que não é boa, essas substâncias vão sufocando a célula, vão matando essa célula e aí geram o que nós chamamos de estresse oxidativo das células. E a célula, com esse estresse oxidativo, perde a vida. E quando essa célula perde a vida, então é quando surge o câncer, é quando surge o diabetes, é quando surge a fibromialgia, o lúpus eritematoso, é quando surgem as grandes doenças que afetam o trato cardiológico e que evidentemente, levam à morte de doenças cardíacas. Muito bem, um dos maiores cientistas do século passado foi o Dr. Otto Heinrich Warburg. Viveu entre 1883 e 1970. Ele defendeu a tese A Causa Primária e a Prevenção do Câncer e ganhou um prêmio Nobel em 1931. O prêmio de ciências, o prêmio da área médica. E o que ele afirmava com essa sua tese? O câncer é resultado de uma vida baseada em hábitos antifisiológicos, notadamente no uso de alimentos acidificantes, água acidificante e vida sedentária. A falta de oxigênio é causada por conta de um sufocamento celular. E ele afirma no seu trabalho, que até hoje é laureado por muitos pesquisadores, que as substâncias ácidas expulsam o oxigênio e as substâncias alcalinas, boas, saudáveis, atraem o oxigênio. E o oxigênio é vida. Você sabe disso, se ficar 5 minutos sem respirar, você morre. Se uma célula ficar 48 horas com menos que 35 de oxigênio essencial dentro do seu metabolismo profundo, ela pode se tornar uma célula cancerosa, uma célula com estresse oxidativo. E uma célula cancerosa vive sem oxigênio, mas isto é uma aberração, uma mutação. Portanto, a acidez, diz o grande Otto Heinrich Warburg, é o grande mal, e a alcalinidade é o grande bem.
Nessa próxima representação, eu trago para sua reflexão a imagem do que seria uma célula. Ela tem uma membrana, um citoplasma, um núcleo, e dentro da sua estrutura interna tem uma organela chamada mitocôndria, onde se processa a presença do oxigênio, criando a energia da vida, chamada trifosfato de adenosina, ou ATP, para esta sigla. Mas quando as toxinas envolvem a célula na sua parte externa, por fora dela, o oxigênio não chega na mitocôndria, lá onde se produz a vida interna da célula, e ela entra num processo de sofrimento na produção de vida. E esse sofrimento, chamado de hipóxia, pode ser enfrentado apenas de uma única maneira. No tratado A Dieta que Evita o Câncer, do grande professor Daniel Boarin, brasileiro, diz ele: acreditamos, como inúmeros outros estudiosos, que os métodos naturais, ecologicamente eleitos, devem ser os melhores para realizar a química do corpo. O primeiro passo é jogar fora do corpo todo o lixo que atrapalha o seu bom funcionamento. E isso se consegue com uma desintoxicação, que deve desimpedir o metabolismo de contrafluxos, pontos de congestionamento, venenos acumulados e coisas do gênero, como qualquer naturista devidamente treinado, que estudou num curso sério, deve saber muito bem. Ora, aqui então entra na cena os mecanismos de autodefesa da nossa vida. Chama-se emunctórios. Os emunctórios são os canais de saída de toxinas, de lixos orgânicos que devem sair do nosso corpo. A chave para entender o equilíbrio do nosso sangue e da vitalidade ao nível das células. O nosso ser tem, então, 4 emunctórios, ou 4 aberturas naturais, ou canais que o corpo utiliza para jogar secreções e humores ruins. Os pulmões, a pele, os rins e os intestinos. Muito bem. Esse sistema que nos permite eliminar toxinas também tem a capacidade de trazer substâncias. Então, nos pulmões entra o ar, mas saem gases tóxicos, gás carbônico, por exemplo. A nossa pele elimina o suor, mas ela capta óleos de diversas qualidades. Os nossos rins eliminam urina, mas nós captamos água. E essa água é sintetizada na estrutura renal. Os nossos intestinos eliminam fezes e captam a nutrição ao nível de vilosidades da parede interna do intestino delgado, dos nutrientes que vão correr no sangue. Mas uma pessoa que tem prisão de ventre crônica não vai ter boa nutrição geral. Uma pessoa que não consegue urinar porque não tem o fluxo de água profunda acontecendo de maneira correta, vai guardar muito catarro, vai guardar muita toxina no seu metabolismo inteiro. Isso vai tudo criando doenças degenerativas. Vai sufocando as células, vai enchendo você de radicais livres. A pele que não consegue suar vai guardar muita toxina, muito sebo, muita gordura, que não é ideal. E evidentemente que uma pessoa que fuma e que respira um ar tóxico terá dificuldades pulmonares severas. Vejam, nas doenças, disse o Tratado de Fisiologia Médica, que eu li há poucos instantes, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados, isto é, a homeostasia fica enfraquecida. O que é doença? É a perda da capacidade de haver a homeostasia, os delicados mecanismos de entradas e saídas, de feedback. E aí acontece isso que estamos vendo nessa próxima imagem. Você tem a célula está cercada de radicais livres, e aí você não consegue eliminar naturalmente urina, suor, gás carbônico e fezes. E quando o seu corpo segura isso não sai do jeito certo, dentro de um padrão de normalidade, essas toxinas, essas substâncias que não servem para nada, vão começar a matar você por dentro, lentamente. Vejam, um ponto muito interessante. O corpo humano, vamos lá, 100% de peso. Imaginemos uma pessoa que tenha 70 quilos e 1,70 m. Estimativamente, 70% do nosso corpo, do corpo desta pessoa, é água.
Então, dos 70 quilos, essa pessoa tem o quê? 49 quilos de peso só de água, diluída em todo o seu metabolismo. Você já parou para pensar desta forma? E essa água, uma parte está no sangue, outra parte está dentro das células, outra parte está ao redor das células, está no corpo todo. 30% são as outras substâncias que normalmente todo mundo ouve falar. Ah, precisa ter proteínas, precisa de carboidratos, de gorduras, precisamos de vitaminas, de sais minerais, precisamos de oligoelementos e enzimas. E nessas substâncias também tem os hormônios que o próprio corpo produz. Nós nos concentramos demais nesses 30%, preocupados com o que temos que comer, mas nunca damos importância à água. 70% do corpo é água. A gente não vê ninguém falando da importância da água. Não é verdade? Ora, vejam, se essa água for ácida, uma água que não está boa, em boa qualidade, vai arrebentar o metabolismo e vai arrebentar o corpo. Se as proteínas que estamos comendo não forem da melhor qualidade, forem de origem animal ou sintética, vem nelas agregados todas as toxinas que estão, por exemplo, nos animais, todas as vacinas e remédios que aqueles animais tomaram. Aquilo está impregnado nas fibras do corpo do animal, da mesma maneira que está no nosso. Carboidratos em excesso, muito açúcar. As pessoas ingerem gordura demais. Sais minerais? Em alguns casos, excesso de certos tipos e em outros, carência. Vitaminas. Muitos usam vitaminas sintéticas, sabe? Vitaminas de cápsulas, porque não gostam de comer frutas e legumes do jeito mais natural possível. E aí os hormônios ficam todos alterados, hormônios diversos. E os hormônios afetam diretamente nas emoções, na capacidade de termos equilíbrio. Isso é muito sério, muito sério. É tão sério que ainda se agrava toda esta cena. Com o quê? Bom, além desta água ácida e dessas substâncias não estarem bem, você ainda tem um ataque das drogas. E na lista dos ataques que envolvem drogas, aí você tem os alimentos que são acidificados por alteração industrial, você tem vacinas, medicamentos, agrotóxicos, o ambiente poluído e cirurgias. Tudo isso junto constitui o vaso que é o teu corpo, o vaso que é o meu corpo. Nós somos, fisicamente, a reunião disso que está aqui na tela. Não tem como escapar. Então, isto é um assunto da máxima relevância. É um assunto para todas as famílias, para todas as pessoas. Porque a doença, repito, ela não pergunta se você é jovem, se você é velho, qual é a tua nacionalidade, que partido político você gosta, qual é o time que você gosta, a cor da sua pele, que tipo de sexo você tem. Não pergunta nada disso, a doença invade, destrói tudo. E aí, meus queridos amigos, tem que ativar os emunctórios. Bom, como fazemos para ativar esses emunctórios? Já me encaminhando para o encerramento dessa apresentação. A naturologia clínica, que significa estudo da natureza, natural. Logia, estudo. Clínica é a terapêutica. A naturologia clínica é a ciência, é o estudo da natureza para aplicação terapêutica. E nós nos servimos destas técnicas que estão aqui enunciadas no quadro. Nós nos servimos da oxigenoterapia, da hidroterapia, da trofoterapia, da cromoterapia, da clinoterapia, da atitude positiva pela consciência espiritual, fitoterapia, usando ervas e plantas medicinais, a cinesioterapia, que é a prática do exercício preventivo, geoterapia, utilização das argilas, o toque nas artes terapêuticas manuais e também as artes da arte-terapia, o diálogo, o aconselhamento para edificação das relações humanas e da construção de um bem-querer interior e fraterno com os que nos cercam, porque isso tudo afeta a nossa saúde. Muito bem, então me permitam novamente fazer a pergunta. Se você pudesse ajudar alguém que está com uma doença crônica, usando recursos naturais, escolheria utilizar drogas? Se você pudesse dominar
estas questões que eu apresentei aqui de maneira um tanto acelerada, para não tomar muito do seu tempo, você gostaria de dominar esta técnica, que faz parte da forma mais antiga de medicina natural do mundo, para salvar pessoas? Isso interessaria você? Bom, eu quero lhe dizer que estas técnicas, essas terapias naturais, que aqui coloco nesse painel, elas estão ao seu alcance no seu dia a dia. Porque todos nós temos o privilégio, a oportunidade de respirar o ar, beber água, temos contato com a terra, com a luz, com o alimento, com plantas, com exercício, com repouso, com artes, com o diálogo com a nossa família. E temos até o privilégio de poder adorar a Deus. Mas trazendo para um cenário profissional, e é disso que quero, nessa fase final da minha exposição, tratar com você, existem áreas em que o profissional de terapias naturais pode trabalhar com naturologia clínica. Ele pode trabalhar num consultório, pode trabalhar num spa, pode trabalhar numa loja de produtos naturais, pode trabalhar na agricultura orgânica, num restaurante naturista, num grupo de cursos ou seminários sobre saúde e qualidade de vida. Existem tecnologias associadas. Também pode trabalhar no setor de tecnologias ou pode ter uma clínica fixa, onde, junto de diversos companheiros que atuam em outras áreas da saúde, compor um spa urbano. Todos esses cenários estão à disposição para o trabalho. A nossa vida, que está na mão de Deus, a vida humana é um ato divino, sabemos disso. As nossas origens estão no amor de Deus, mas o governo da vida tem a ver com nossas escolhas. A preservação da vida humana depende de obediência às leis da natureza, às leis naturais. As nossas escolhas determinam o nosso destino em muitos aspectos. E aí precisamos ter uma visão, uma clareza mental, a visão que temos de nossa existência e que pode ser criativa ou destrutiva, dependendo de como estudamos, o que aprendemos sobre isto. A realidade que envolve a nossa vida, o que entendemos como sendo a realidade dessa nossa vida. Você está doente? Tem alguém doente na tua família? Por que essa pessoa está doente? Porque o estilo de vida, o projeto de vida que essa pessoa construiu não foi bom. Porque se fosse bom, ela não estava desse jeito. A maneira como ela tem se alimentado, tem bebido água, tem feito ou não atividade física, a maneira como ela se conduz no processo da existência, tem afetado a estrutura de quem ela é. E o que estamos colhendo aqui agora, o que tem sido a nossa vida e o que queremos para o futuro, as nossas escolhas determinarão. Então eu convido você a estar numa jornada, numa caminhada pela saúde natural do nosso país, do povo brasileiro, junto conosco. Que fique conectado com esse projeto que eu quero te mostrar. Eu tive a satisfação, desde 2005, de ter diversas turmas que se formaram em naturologia clínica. Eu vou apresentar rapidamente algumas dessas turmas. Aqui em 2005, na cidade de Belém do Pará, aqui em Fortaleza, em 2010, aqui na gloriosa Campina Grande, em 2013, aqui em Maceió, em 2020, aqui em 2021, uma representação dos alunos, porque já estávamos no momento da pandemia, em 2021, em Maceió. Aqui um outro grupo, na gloriosa cidade de Arapiraca, no interior de Alagoas. Aqui uma outra turma, em Fortaleza, em 2021, também uma representação do grupo. Por conta da pandemia, houveram algumas restrições para recebermos todos. Uma equipe de professores, dentre eles os queridos amigos Dr. Márcio Wendel, professor Jefferson Borges, professor Wellington Moura, Dr. Newton Akio Mutó e as professoras Keila Leão, a doutora Ana Mísia, a professora Patrícia Moreira e a professora Mary Mendes estiveram conosco nesses projetos mais recentes. Nós estudamos em naturologia clínica 25 disciplinas, as 24 principais e uma 25ª que corre ao longo do curso, com seminários, estágios, momentos especiais. Essas disciplinas que aqui estão na tela e que, se você tiver bastante interesse, pode dar uma pausa e olhar cada uma delas ou visitar o nosso site www.naturologiaclinica.org. Ou também pode olhar a descrição desse vídeo, onde as informações essenciais estão à sua disposição.
Meus amigos, existem dois grandes princípios que apontam na direção do equilíbrio da vida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disse Jesus Cristo. Bom, o alimento, o pão, representa o ter na nossa vida. E a palavra de Deus representa o ser. O nosso curso é fundado em cima dessas duas percepções. Ter, da matéria, e o ser, da palavra de Deus. E na sequência, no dispensar desses temas, eu pergunto, você gostaria de conhecer como funciona esse sistema, esse método de terapias e tratamentos naturais? Um caminho de desintoxicação orgânica profunda que utiliza apenas recursos naturais? Como evitar, enfrentar e vencer as doenças crônicas que tão rudemente assediam nossas famílias? Venha conhecer a naturologia clínica. Entre em contato conosco. Verifique o telefone de WhatsApp na descrição deste vídeo. Ou seja, onde esse vídeo estiver aparecendo, por um de nossos representantes, por um de nossos contatos no Instagram, num dos nossos contatos no Facebook, um de nossos contatos no Telegram, no WhatsApp. Aonde você puder ver esse contato, verifique o telefone de quem te indicou. Faça o contato com essa pessoa. Ela vai fazer com que você esteja dentro do universo desse nosso grande projeto de orientação para tratamentos naturais. E aí você vai poder ter mais informações, conhecer com mais detalhes o caminho da profissão do naturologista clínico. Bom, chegamos ao fim da minha apresentação. Eu repito, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Que Deus nos ilumine e guarde. E eu quero agradecer pela oportunidade de você ter me ouvido. Grande abraço, fica com Deus.